Olá pessoal, eu sou Luiz Arthur Nogueira, este é o Papo de Economista, um programa feito por quem ama debater economia sem economês, direto dos estúdios da B3 em São Paulo. Conosco nesta semana, José Cláudio Securato, presidente da São Paulo Escola de Negócios. Securato, hoje é o quadro Cara e Coroa, eu brinco que é o quadro mais divertido da semana, porque aqui não tem muro. Ou você é cara ou você é coroa, a moeda não cai de pé. Vamos lá. Quem foi melhor economista, Mário Henrique Simons ou Celso Furtado? Por quê? Essa pergunta aí é uma pergunta difícil. Eu vou no Simons, sim. Presidente do Banco Central, ministro do Planejamento, ministro da Fazenda. Apesar de ele ter pegado um período, que eu acho que foi um período, ele pegou um milagre econômico, e soube aproveitar e surfar a onda do milagre, e também criou uma baita história de economia. Estudei muito nos livros do Simons, de economia, econometria, por exemplo, que era um tema que ele era professor. Então, eu acho que ele entregou para o Brasil uma coisa tangível. Eu gosto dessa ideia do economista ser um grande teórico, um grande acadêmico, de ter essa base forte, do caso dele ter feito escola e, ao mesmo tempo, ter sido do mercado, tomado o vento na cara, entre aspas, ou seja... Mundo real, Mundo real, que é onde ele consegue adaptar uma aplicação teórica para o dia a dia. Eu gosto disso, Então, talvez até por característica de eu ser assim, Eu sou um acadêmico e, ao mesmo tempo, piloto atividades como empreendedor, como empresário. A própria São Paulo. A própria São Paulo, Então, eu já que tem que escolher, assim, uma pergunta difícil, eu vou no Simons, sim. Bacana. Hoje, o Brasil está mais para a Bolsa ou para a renda fixa? Por quê? Para a Bolsa. Bolsa, juros muito baixos, Juros a 6,50, acho que cai mais um pouquinho. Então, eu imagino que o Brasil de juros muito baixos, como a gente nunca viu, é um excelente momento para a Bolsa de Valores. Não está cara a Bolsa? Eu acho que a Bolsa de Valores, no longo prazo, não está cara, eu não sou um operador de Bolsa, e também não recomendo que as pessoas sejam. Isso é coisa para profissional. Claro. Eu recomendo investimento de Bolsa de longo prazo, olhando fundamentos das empresas. O Brasil tem empresas excepcionais na Bolsa, e empresas excepcionais, se ela está cara, significa que ela está performando, e ela vem carregando um histórico só que tem um overprice, ou seja, tem um sobrepreço por esse sucesso. Mas no longo prazo eu gosto muito da Bolsa, e quando eu falo longo prazo, estou falando aí de se olhar pelo menos um ano, mais 3 anos, para quem tem um capital que de fato consegue dispor com essa intensidade, e para deixar por tanto prazo, é importante. Eu sou um investidor de Bolsa de longuíssimo prazo, visto há 5 anos, 10 anos, é o que eu estou olhando agora, estou olhando o que eu vou investir para colher daqui a 5, numa visão muito neutra, em que você sobrevive a altos e baixos naturais do mercado, da própria companhia, dá tempo das principais forças dessa empresa se sobreporem a todo o resto do mercado. Tá? Perfeito. Então, eu gosto da Bolsa. O que é mais difícil para um economista prever hoje, o Bitcoin ou o dólar? Por quê? Eu acho que o Bitcoin. Por quê? É loteria, Bitcoin? Eu acho que o Bitcoin ele ainda tem muitas interrogações, como, por exemplo, quem são os donos do Bitcoin, qual o tamanho desse mercado, e como é que funciona, Porque... O algoritmo, as emissões... Perfeito, Vamos pensar o seguinte, são 2 ativos de características muito iguais, oferta e demanda, se todo mundo comprar, os preços sobem, se ninguém comprar, os preços caem. Só que essa lógica é mais fácil de a gente acompanhar no mercado de dólar, que é um mercado com mais liquidez. Os 2 mercados podem ter especulação, pode ter também no mercado de dólar, como tem no mercado de câmbio de forma geral. Aliás, acho que 80% das operações de câmbio do mundo são operações especulativas, ou seja, só os outros 20% compram porque precisam trocar a moeda. O Bitcoin é a mesma coisa, tem muita gente indo para uma onda de ganhar dinheiro pela especulação e não talvez pelos usos naturais de qualquer ativo que se propõe a ser uma moeda, sem querer entrar na discussão se é ou não uma moeda. Você já se arriscou Bitcoin, não? Não me arrisquei. Não me arrisquei. Eu sou um pouco mais... Apesar de economistas, as pessoas acham que a gente é mais agressivo, mas a gente não é, Eu sou bem conservador. Muito bem. Se você tivesse que escolher um país para investir hoje, só um, Brasil ou Argentina, por quê? Com certeza eu iria no Brasil, E não é só porque eu sou brasileiro e, obviamente, sem deixar aquelas brincadeiras de rivalidade de lado. A Argentina é um grande país, excepcional país. O Brasil tem que torcer para a Argentina dar certo sempre, porque tem uma correlação grande das nossas 2 economias. Mas o Brasil tem algumas coisas muito importantes. Primeiro, o Brasil é um país de mais de 210 milhões de pessoas. Isso sempre vai ser um grande ativo para a gente, com alta capacidade de consumo. E esse fator é um fator que pode dar para a gente uma competitividade grande para qualquer setor. Segundo, o Brasil ainda é um país de grandes reservas naturais, que eu considero um dos pilares mais importantes
para sobreviver na economia global, né? Você tem que ser um grande produtor de commodities ou ter reservas minerais. O Brasil tem os dois. Isso, por mais que o Brasil ainda possa fazer melhor uso disso, agregando mais valor, eu acredito que isso é um diferencial competitivo, né? Então, esses dois fatores são importantes, né? Claro que acho que falta muita lição de casa do país, né, para a gente conseguir ter uma agenda de crescimento mais robusta, mais séria e mais de longo prazo, né? Saindo do voo de galinha, né? Que é o que a gente corre risco de entrar, né, no próximo ciclo, né? Mais um voozinho depois para, né? Mas eu iria para o Brasil, sim. Neymar ou Messi? Ah, dá para falar, né? Neymar, né? Neymar? Sem dúvida. Se você tivesse que investir em um dos dois, você investiria no Neymar? Se eu tivesse que investir, eu também investiria mais jovem, porque é mais jovem? Um pouco mais jovem, né? Mas o Messi, aí é pau a pau, né? Quem vai brilhar mais para finalizar? Estados Unidos do Trump ou a China do Xi Jinping? Por quê? Olha, a minha resposta é Estados Unidos, mas a China tem me surpreendido muito positivamente com a capacidade de se reinventar na transformação digital. As próprias empresas americanas têm receios sobre a ascensão da China nessa briga, né, de transformação digital, de uso dessas novas tecnologias, né? Por exemplo, inteligência artificial. Mas eu ainda acredito que a estrutura de governo, de poder dos dois países leva os Estados Unidos para um aspecto em que a capacidade humana se sobrepõe ao resto. Ou seja, eu acho que ainda um Estado controlado como o Estado chinês, ele, por mais que ele seja um grande celeiro de talentos, ele tem um processo para identificar talentos, né? Mas não é um processo natural, ele é muito artificial, ele depende do Estado. É muito centralizado. Muito centralizado. E isso é bom, porque eles conseguem ser quem são, a China, né? Mas ao mesmo tempo não tem a naturalidade, né, que tem os Estados Unidos, um ambiente de negócios, de prosperidade, de trabalho, de meritocracia, né? Em que continua sendo um país em que as pessoas conseguem, do nada, fazer coisas incríveis. Então, eu ainda acho que os Estados Unidos, dentro dessa ótica mais liberal, mais democrática, consegue. Com todos os pesares, né, que a gente vê com relação ao próprio Donald Trump, né, um presidente mais controverso. Isso que eu ia perguntar, é apesar do Trump ou por causa do Trump? Eu acho que apesar do Trump. Apesar do Trump. Eu acho que o país ainda é mais forte que ele. Né? Eu acho que o país ainda é mais forte que ele. As estruturas, né, as instituições americanas são mais fortes, né, do que a própria pessoa que ocupa. A cadeira da presidência da República nos Estados Unidos ainda é maior do que a pessoa que está lá dentro. Então, ou seja, isso é importante, né, porque segura, né, todo um pedaço do mundo em cima dessa economia, em cima dessa política. Muito bem, José Cláudio Securato, presidente da São Paulo Escola de Negócios, conosco nesta semana no Papo de Economista. Ele volta amanhã para falar sobre as projeções econômicas para 2018. A você um grande abraço e até lá.